né? Há uma defasagem entre o que se fala, o que se pensa e o que se faz. Dependendo do meu ouvinte, eu falo o que ele quer ouvir. Dependendo dos recursos que eu quero obter, eu transformo aquilo num processo ético, a minha revelia, para me beneficiar. Isso chama-se materialismo. Então tem muita gente que se posiciona como espiritualista, mas ela busca a salvação do corpo a qualquer custo. Isso é materialismo. Sempre que você, diante de uma situação, estiver tentando salvar o corpo, você está promovendo o materialismo. Então a gente promove o materialismo em muitas situações. A gente entrega a nossa vida, por exemplo, aos cientistas materialistas para fazer remédio. Como é que ele vai? Aí são outras questões que vai para outros lados, mas entra no como. Nós precisamos mudar a nossa vida, a nossa visão de mundo, o nosso desapego. E isso é pessoal. É intransferível. Cada qual é como ir ao banheiro, fazer suas necessidades. É intransferível. Não tem como. Né? Então é isso, é por aí. Então, o Cláudio aqui tocou num ponto que eu achei riquíssimo. Espero que... eu não sei se isso saltou para vocês como saltou aqui para mim quando eu te ouvi, Cláudio, falando sobre o como você está vivendo para quando chegar o momento do nosso desencarne, a gente ter passado por essa trajetória de uma forma que, pelo menos na minha cabeça, eu percebo assim, muito, em tudo até agora, né? Eu percebo assim, que a gente realmente, o que a gente planta, a gente colhe. Eu vejo, eu sempre ouvia isso, mas aí conforme eu fui vivendo, eu fui percebendo que é bem isso mesmo, assim, né? Muitas vezes a gente planta uma coisa e não, eu é que tenho domínio da minha vida e tal, o ego ali, né, em alguns momentos, né, ali totalmente absorto naquela vaidade ou naquela arrogância de que eu é que mando, eu é que sei, eu é que faço, mas a gente sempre percebe que a própria vida dá conta, no giro natural dela, mais ali na frente. Quando a gente não teima ainda mais, né? A gente percebe que aquilo que a gente estava agindo atrás, com muito ego, traz para a gente uma visão muito clara do que a gente está colhendo, do que a gente fez, do que a gente pensou, do que a gente achava que era, enfim. Isso é muito interessante na sua fala, porque a beleza na morte, ela para mim, ela faz sentido, né? Ela faz sentido, porque quando você faz todo esse trajeto e chega ali, seja com 21 anos, igual foi meu irmão, a minha mãe com 70, acho muito jovem, assim, no apego, né? Na camada do apego, assim, também. E a gente, quando fica sabendo que tem pessoas que vivem 120 anos, a gente fala, nossa, acho que minha mãe vai viver 120 anos. E, de repente, 70 anos, pum, o corpo cai. 21 anos, pum, o corpo cai. Às vezes, meu irmãozinho foi animado, porque ele já nasceu morto, ainda viveu 6 meses, o corpo dele caiu. Minha mãe ali enterrando um bebê de 6 meses. Então, assim, situações diversas, né? Que muita gente passa. Agora, com o Covid, meu irmão morreu com 50 e poucos anos, há 3 semanas atrás. Um rapaz fazia karatê, tinha asma, né? Achou até que estava com problema de asma. Mas, enfim, essa beleza nessa trajetória, né? Com tanta gente, inclusive, procurando a morte também, né? Então, assim... Mas aí já é a outra parte. Né? É o outro lado, né? Então, assim, eu quero muito passar o microfone para você. Eu estou buscando elaborar aqui, nessa trajetória do que você disse, porque eu vi muito valor no que você falou.
para todos nós. O que você está comendo? Qual é o teu nível de felicidade genuína que não depende do outro? Né? Como você se vê no seu próprio viver? Porque o corpo que cai não é o corpo do outro, é o meu corpo, é a minha individualidade, né? É o corpo da minha mãe que caiu, né? Então assim, a história dela, não é minha. Então quando o corpo dela caiu, eu falei, puxa, né? Mas ela tinha a trajetória dela, que não tem a ver com a minha. O meu irmão tinha a trajetória dele, foi um susto, né? Latrocínio. Você olha aqui e fala, como assim? Ele tinha tantos planos, era tão jovem. Mas aí quando você tem um certo distanciamento, tem uma palavra de muita sabedoria que é, em tudo dai graças. Isso ficou, porque eu falei, ou eu vou brigar com Deus aqui agora, e eu vou me sentir a mais ignorante de todas, porque quem sou eu para brigar com Deus? Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito confusa, né? E assim, foi meu irmão, foi a trajetória dele, ninguém pôde impedir. Chegou ali, pum. Então essa beleza, ela tá muito ali na trajetória, né? Essa pessoa a gente nem sabia quem era. Aí minha mãe falou, vai chamar Carlos. Aí foi uma trajetória, papo um ano, 2 anos, 3 anos, 21 anos. Então ele teve uma trajetória. Que linda a trajetória do meu irmão. Dessas pessoas que eu falei, né? Que eu só posso falar a partir da minha experiência pessoal. Então eu vi muita beleza. Deus me mostrou. Poxa, mas não tá bom? Tudo que você já viveu com essa pessoa? E, claro, eu tive uma experiência também sobrenatural com ele, né? E que eu negava muito, morria de medo dessas coisas e tudo mais que às vezes, por conta das religiões que eu vivi, elas tinham muito distanciamento com medo e até, dependendo da linha, tudo é muito demônio, né? Não tem o outro lado, né? Incrível. Mas, enfim, a vida para mim, ela é de Deus. Ela é pura vida. E a vida, ela é indestrutível, não é? Vida, sempre vida. A gente entra num corpo, sai do corpo. Só isso. É uma passagem. É a forma de ver que muda tudo. Por isso é necessário um estudo para aprofundar nas questões, né? E graças a muitas mentes que sentaram e se dedicaram ao tema, milenarmente falando, desde Buda, né, que vai se dedicar bastante a esse tema, Jesus e os grandes seres e grandes cientistas como Allan Kardec, que vai trazer para nós condições de entender como é esse processo todo. Daí vem a serenidade no coração quando a gente entende que há um processo, que a vida ela não inicia nem termina, nem inicia no nascimento, nem termina na morte. A vida é um fluxo, é um fluir. É como as águas, ela flui. A gente vai passando e experimentando. Não há dor nisso. A dor é a não compreensão. A dor é o apego. A dor é a falta de um entendimento mais profundo das questões que a gente está discutindo. E na medida em que... Agora, ninguém faz essa compreensão de um dia para o outro. É um processo. Onde você quer avançar nesse conhecimento. Aí você começa a trabalhar essas questões. E nós precisamos urgentemente. Não há como mudar nada do que a gente está vendo, esse transitório que a gente vive, se a gente não mudar a nós mesmos. Não há como fazer nada. Absolutamente nada. O apego é que nos faz dizer: aquele jovem tinha tanta vida pela frente. Não, a vida dele continua. A vida dele continua. Não parou. Nessa reencarnação pode até ser. Mas ele tinha um propósito. Talvez ele... Né? Aí a pessoa, o como é que vai estabelecer as regras do jogo.
Nós não temos acesso a esse como, porque só quem tem acesso é a própria pessoa que tá dirigindo a sua própria vida. O que ela se alimenta, para onde ela vai, com quem ela se relaciona, quais as ideias que ela aceita, quais as ideias que ela rejeita. Então é uma coisa muito pessoal. Mas nós podemos trabalhar coletivamente para que determinadas ações já não mais sejam aceitas por ninguém. Como, por exemplo, tirar a vida de alguém. Seja esse alguém um animal, que a gente chama de animal, porque nós somos animais, nós gostamos de chamar o outro de animal, né? Quase não admitimos que você é um animal, eu sou um animal, né? A gente se sente, o ego da gente não permite. Nós somos animais. Não diferenciamos em nada da vaca, da galinha, nesse sentido. O que diferencia é que a gente tem mais experiência. Nós passamos por mais belezas, por mais mortes, por mais comos do que a vaca, do que a galinha. Só que a gente ainda a gente mata esses seres tão complexos, tão perto de nós, para salvar o corpo. Percebe? Então tem uma sutilidade nesses processos todos. É preciso expandir a compaixão, é preciso expandir o nosso amor, as mais diversas formas de viver. É o único jeito da gente acabar com a violência. Essa violência inata no ser humano. Nós não conseguimos passar 50 anos sem uma guerra. É muita posse, é muito poder, é muita busca. Então nós precisamos abaixar essa bola toda. Começar a perceber o que há em volta. Começar a perceber o outro. As pessoas nem sequer param para ouvir o outro. Elas querem falar. E ela sequer perguntou para o outro: quem é você? De onde você veio? O que você precisa de mim? Se você vai visitar uma pessoa amiga, muitas das vezes ela fala: poxa, mas você não ligou para falar que vinha. Ela fica com uma certa mágoa, porque você apareceu de supetão, você queria ir lá abraçá-la, sei lá, qualquer coisa, ou precisava dela por alguma coisa. E aí que vai diferenciar aquele povo que viveu há 2000 anos atrás ali, que assessorava o crescimento ali do cristianismo. Porque eles adoravam receber pessoas. Então nem isso a gente consegue fazer hoje. Aceitar o outro bater na sua porta. A gente acha um desaforo. Uma coisa simples dessa, que é parar de fazer o que você está fazendo e atender um amigo. Abraçar o amigo, conversar. Se tiver com urgência para fazer algo, dizer com sinceridade: olha, eu estou aqui num momento complicadíssimo, mas senta aqui, toma um cafezinho, toma uma água, a gente vai proseando e eu vou contigo. Depois eu paro. Ou se não, o que não pode esperar? Então, a gente costuma dizer que não tem tempo, até chegar na UTI. Lá você vai ter todo o tempo do mundo. Isso é triste. Né? Então a gente precisa mudar esse como para ver a beleza. É o único jeito. A beleza está embutida no processo. É sutil. É como tentar ver as estrelas durante o dia. Elas estão lá, belas, fazendo o papel delas. Mas se você tentar contá-las durante o dia, vai ser difícil. Mas está lá. Então a gente precisa ver essas belezas. Cláudio Costa. Que bom, quão belo foi toda essa nossa prosa nesse lugar tão vivo, tão cheio de graça, né? De acolhimento, né? O Cláudio que saiu da sua casa, veio até aqui, ao Espaço Ajuntar. A gente, né? Nesse lugar de vontade de acolher, né? Nesse momento, inclusive planetário, brasileiro, goiano, né? Vamos nas ondas. Que tantas pessoas estão enterrando seus entes queridos de forma muitas vezes inaceitável, né? Assim, muitos corações realmente estão muito contritos, né? E a gente fica buscando refletir num lugar construtivo sobre tudo isso, né? Num lugar onde a gente possa ver além da dor,
dessa despedida, que muitas vezes é sem aviso algum, né? Mas que a gente possa ficar com essa memória de tudo que essas pessoas que passaram, e nós também vamos passar, essas pessoas que já passaram, né, Cláudio? E que marcaram, né? Ou também nessa vontade de ter vivido mais coisas, que a gente possa sempre ter essa humildade, né? De aceitar aquilo que foi possível, aquilo que foi naturalmente vivido, e que a gente possa, acho que, ativar mais a nossa humildade com a vida, porque ela está fora também dos nossos domínios, né? Eu lembro do Gilberto Gil falando, né, que a vida está por um triz. E realmente, né, acontece coisas inusitadas, a gente nem imagina. Uma vez lá em Goiânia, uma família desencarnou, não sei se todos da família, mas um avião caiu em cima da casa. Quando que você vai esperar isso? Então assim, né, um senhor também, quando na minha infância em Goiânia, lá no bairro, ele caiu, ele passou, dizendo o pessoal que ele podia ter passado, tinha uma pedra, estava de bike, caiu e bateu a cabeça no meio-fio, morreu ali. E era uma pessoa que a gente estava esperando tanta coisa dele ainda, porque ele era um padeiro e ele era alegre, a gente não queria que ele morresse. Mas isso está fora do nosso domínio. Que a gente possa ter menos ego com a vida e mais gratidão, né? Por cada segundo, cada respiro, né? Eu fico refletindo isso, porque meu filho, assim, eu já vi meus filhos passando riscos de morte. E aí eu sempre vou, poxa, e se hoje for o dia de eu enterrar um filho? Que é o que eu mais peço para Deus não fazer. Que eu sei que toda mãe deve pedir isso, né? Então, assim, eu tenho que ter essa humildade de que nada me pertence, que eu estou passando junto com tudo, né? Então, eu vejo beleza nisso. Eu vejo assim que eu não tenho o controle de nada, mas que eu posso fazer as escolhas para mim mesmo, né? Do meu campo eu posso, né? Então, queria encerrar esse tema aí com um pouquinho da sua fala sobre a beleza. O que é a beleza na morte? Vamos só dar uma sintetizada aí. O que você sente de dizer para as pessoas agora, nesse pormenor, a beleza? A beleza está em se encontrar. É uma satisfação pessoal, onde você encontra Deus em si. E é uma busca pessoal que você precisa fazer cada dia mais, de uma forma cada vez mais ardente. Porque é o único lugar onde há satisfação, é dentro de você. Nada ao seu redor, nada do que está fora de você, nada do que te aconteceu fora de você é causa da sua insatisfação ou da sua satisfação. É algo que está dentro de ti. Então requer esse olhar para dentro. Muitas pessoas, elas se olham no espelho, mas com um certo receio de olhar para si. Muitas das pessoas, quando conversam com as outras, dificilmente olham nos olhos da outra pessoa, porque ela tem medo do próprio ser. O que somos? Se aparecer um espírito, geralmente se aparece um espírito materializado, as pessoas saem correndo. Por quê? Porque tem medo da sua própria natureza. Foi ensinado a ela a ter medo da sua natureza. Nossa natureza não é a carnal. A nossa natureza é espiritual. É preciso compreender isso de uma forma muito clara, muito profunda. Então, na medida que isso vai acontecendo, é como aqui, quando você estuda um pouco mais de biologia, um pouco mais de matemática, e você olha para uma flor, por exemplo, você só não vê mais aquela beleza externa dela. Você vê belezas em camadas, em estruturas, em harmonia estética.
Então você começa a olhar o mundo com muito mais sutilidade, com muito mais profundidade. Você vê mais camadas. É como olhar para o sem um telescópio. Você vai ficar muito limitado. Mas se você tem E parem para pensar, quanto mais potente é o meu telescópio, mais para frente eu consigo ver. Mais do passado, da nossa história eu consigo olhar. É engraçado isso, né? Porque a luz está chegando aqui. Mas eu posso ver na luz a informação. Mas eu preciso saber como tirar essa informação dela. É a mesma luz que está chegando aqui. Mas é preciso avançar nesses conhecimentos para atingir esse sutil. Daí Deus dá essa chance da gente nascer, renascer, progredir, renascer, nascer, renascer, para ir ganhando escadas até o dia, como grande um ser divino nos disse, que a gente pode ser capaz de vê-lo. Aí deve ser o grande momento da alma. Então a beleza, ela é interior, não tem como descrever. É algo talvez por isso Deus não nos dá o direito de saber quando você vai morrer, para que você aprenda a ter fé. Porque na fé você abre todo um panorama de que sem ela você não consegue. É como aquele cientista que está debruçado sobre um problema sem fé. Seja a fé ele não vai conseguir avançar no próprio problema. Eu estou falando da fé de alguma coisa qualquer. Você falou do livro que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo um livro de matemática porque eu tenho muita fé de que eu achei uma coisa bacana. Mas só eu sei. Então só eu posso dar o meu tempo para aquilo. Onde ninguém acredita, as pessoas eu posso tentar falar para elas, elas não vão acreditar, porque, como um Zé Mané da vida pode entender desse assunto e falar coisas que os cientistas ainda não sabem. Assim funcionam as descobertas. Você precisa ter fé naquilo que acredita. Eu escrevi um livro de poesia, mas se eu não acredito nesse livro, então eu não vou vender esse livro. Eu não vou passar aquela beleza para as pessoas. Então essa beleza é algo que está dentro de você. Se você é aquela pessoa que vive triste, que vive nervosa, que vive querendo dar uma cacetada em alguém, você tem que olhar para si. Começar a descobrir por que eu sou assim. Então, na medida que a gente vai aprendendo, que a gente faz essas coisas, e que a gente fala, poxa vida, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser outra pessoa. Agora, é um processo. Ninguém queira mudar de uma hora para outra. É um processo lento e gradativo, onde você vai se testando. A morte, o nascer, renascer, é um teste da alma na fé que ele tem em Deus. Porque na medida em que ele vai acessando essa fé, ele vai ganhando instrumentos para ver mais Deus, como muitas pessoas conseguem, né? Vai ganhando serenidade, tranquilidade, sutileza, alegria, porque Deus vai capacitando essa pessoa com o próprio potencial que está dentro dela. Então nada está fora de ninguém, nada, absolutamente nada. E quando a gente estuda matemática, a gente vê belezas, porque a gente consegue ver harmonia, né? ver as coisas se conectando de uma forma assim, que todo mundo deveria aprender, né? A linguagem matemática é uma linguagem que nasce com o ser, não é números, como muitos falam. O que é matemática? Muita gente vai falar, são números. Não. É igual você perguntar o que é comunicação e letras? Não são letras. Letras são símbolos para que você se comunicar de uma forma ainda que necessária para o nosso nível. Assim também são os números. E lá nesses números, ao estudá-los, você vê coisas assim que não tem como falar. Entende? É difícil. Mas eu acredito que tenha como provocar o sentir, né? Para quem
para quem tem interesse, né? Eu acho que tem que haver o interesse, né? Tem uma filósofa, ela é muito conhecida aqui no Brasil, ela inclusive reside bem próximo daqui, em Brasília, que é a Lúcia Helena Galvão. E ela costuma dizer que tem um desses filósofos bem famosos, eu não vou arriscar o nome dele, tá? Para não errar, porque eu não sou uma estudante de filosofia, então eu me confundo às vezes com os nomes deles. Mas eu não me esqueço do que ela falou, porque estava havendo, acho que uma batalha, vários tiranos, e aí as pessoas, percebendo, né, o nível de sabedoria daquele filósofo, falou, olha, a gente vai trazer esses tiranos, nós vamos obrigá-los a te ouvir. E aí eles vão se dar conta. Aí ele falou, olha, minha mãe era parteira. E ela me disse o seguinte, não tem como dar luz a quem não está grávido. Então tem que ter vontade de visão, né, para poder parir esse novo ser, né? Esse ser que olha para o que está estranho em si, para o que está desarmônico em si, não é no outro, é nele mesmo, e com humildade e mudando aos poucos o seu passo a passo para chegar num certo equilíbrio, né? Onde pode haver beleza na sua visão até na morte, né? Então é isso, inclusive na morte, né? Que Deus possa nos dar toda essa sapiência, né? Esse despertar, né? Para olharmos para esse momento tão rico, né? Porque se em tudo dai graças, né? E eu sei que em várias linhas, não é só a linha espiritual, bíblica, ou kardecista, ou budista, hinduísta também, eu tenho certeza que coloca isso, né? Essa humildade de agradecer por tudo, mas que a gente possa mesmo acessar esse campo em nós para aceitarmos mais essas passagens que têm acontecido num número muito grande ultimamente e podermos também, sabendo que também vai chegar a nossa hora e a gente não sabe qual é a hora, que a gente possa, na humildade, parar de olhar para o outro, julgar principalmente, porque isso atrapalha muito o nosso campo, né? Mas que a gente possa olhar para si e possa primeiro agradecer, né? Porque a gente agora com essa pandemia tá vendo que respirar é um ato de agradecimento profundo, né? Muitas pessoas às vezes não... Poxa, mas para que eu vou agradecer por respirar? Respirar é uma coisa normal. Parece que não é tão normal assim, né? Dependendo do que está ocorrendo, passa a ser o grande movedor da vida ou da passagem, né? Então que a gente possa dar graças a tudo e que a gente possa ter essa humildade de acertar o nosso caminho a cada dia. Eu estou tentando a cada dia um pouquinho e a gente está aqui se despedindo agora nessa prosa com o Cláudio Costa, com muita vontade de estar continuando a conversar com ele e a gente está despedindo aqui sempre buscando nos dedicar a melhorar esse passo a passo nosso aqui na Terra. Então eu vou deixar agora o microfone para as últimas palavras finais, já que ele falou do livro dele, eu ia, na verdade, puxar para falar um pouquinho do livro, mas com certeza ele vai estar lançando esse livro no mundo, com a graça de Deus, né? E fala aí, Cláudio, as suas últimas palavras sobre a beleza na morte e a vida em Deus. Buscar viver com alegria, satisfação, buscar olhar para si e fazer a pergunta, eu sou o mesmo de 10 anos atrás? Se a resposta for sim, você tem um problema enorme.
significa que você faz poucas mudanças na sua vida, você aceita pouco mudar. É preciso, assim como a morte é transformação, a gente precisa passar por processos de mudança na vida da gente, né? Tem pessoas que vai sempre... É interessante que isso é catalogado. Tem pessoas que envelhecem tanto um lado a mais do que o outro, porque ela faz tanto a mesma coisa. Por exemplo, ela vai para o mesmo lado da rua, ela vai e pega o mesmo lado do sol, ela faz tudo a mesma coisa todo dia. Então, é buscar diversidade, tanto no saber quanto no ouvir, né? Aprender a ouvir as diversidades sem se irritar com elas, né? Faz parte as pessoas pensarem diferente, né? Isso é rico. Dar chance, dar direito a, né? O amor ágape, que é dar direito a, né? Eu dou o direito, dar entre aspas, né? Que todo mundo tem o direito, mas é um jeito de falar. Então é buscar Deus nos detalhezinhos da sua vida. Não ter medo. Hoje infelizmente, as faculdades, elas acham bonito dizer que Deus não existe. Só que eu vou dizer para vocês, os grandes gênios da humanidade se desdobravam em Deus, né? E muitos deles não falam na sua fala das 8 horas de trabalho, mas quando chegam em casa, eles rendem graças a Deus. Porque lá no trabalho dele, ele é impedido de falar sobre Deus. Mas há das pessoas verem a beleza que está dentro de si e não ter medo de falar daquilo que é o mais grandioso de tudo. Que é o que nos traz, que nos faz sair do nada, que nos faz sair do acaso e coloca causa, direção, orientação em tudo que se está fazendo. Então, é buscar essa beleza que está dentro de cada um. Não tem outro lugar. Né? Muito obrigado, né? Seja feliz mais ainda no seu trabalho, né? Que ele avance. Tamo junto, ele só avança com as nossas trocas aqui. Palco aberto, janelas para o mundo. Agradecendo muito a essa luz que abriu essa janela, que trouxe esse tema, que com certeza está na atenção de muitas pessoas e que a gente possa de alguma forma ter contribuído aí para nutrir aí esse coração que cada um de nós temos e que graças a Deus ainda está animado nesse corpo pela vida que nunca acaba. Viva a sua vida em paz consigo mesmo. Um abraço.